Uma auditoria do Tribunal de Contas da União revelou que o governo Lula tem contribuído para fortalecer facções criminosas, como o PCC e Comando Vermelho, além de impulsionar a violência no Brasil. Segundo o documento, entre agosto de 2024 a abril de 2025, a baixa execução de ações do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras favorece o tráfico de drogas e de armas, o contrabando e o fortalecimento de organizações comprometendo a segurança pública e a soberania nacional. A auditoria foi divulgada um dia depois do presidente ter viralizado nas redes sociais por afirmar que o Brasil será um dos países mais respeitados no mundo do crime organizado. Deixa eu começar essa com o Cristiano Beraldo. Você, Beraldo, o estudo que aponta falhas do nosso país em relação à proteção das nossas fronteiras é algo que você analisa e menciona já há muito tempo, né? As nossas fronteiras porosas que acabam permitindo a entrada de muitas drogas que não são produzidas por aqui e armamentos, né? E aí o TCU nesse levantamento aponta inclusive falhas grotescas do governo federal na proteção das nossas fronteiras. Pois é, Caneto, não deixa de ser curioso essa manifestação vindo do Tribunal de Contas da União, que em tese não deveria estar debruçado na questão da criminalidade de forma objetiva, mas, por outro lado, ele consegue usar os seus instrumentos para avaliar o impacto do crime organizado nas contas públicas. E eu não me canso de lembrar aqui para a nossa audiência que hoje metade do cigarro consumido no Brasil é contrabandeado do Paraguai. Quer dizer, sabe-se que vem do Paraguai. A fronteira do Brasil com o Paraguai, ela permite que um volume gigantesco de cigarros entre em solo nacional, seja distribuído pelos 4 cantos do país e gere uma perda de 20 bilhões de reais por ano de arrecadação. Então você começa a observar que, ao mesmo tempo que o governo atual se especializou em aumentar impostos, em criar taxas, em oprimir o pagador de imposto brasileiro, aquelas pessoas que ousam produzir, que ousam gerar riqueza, ousam gerar empregos, essas pessoas sofrem esse arroxo, esse peso gigantesco do Estado nas suas costas, mas aí quem faz o contrabando de cigarro navega em águas tranquilas. A mesma coisa serve para a cocaína. A cocaína não é produzida no Brasil, cruza a fronteira da Colômbia e vem e Bolívia também, e vem não só para ser distribuída no Brasil, mas, sobretudo, cruza o solo brasileiro para sair pelos portos do Brasil, para alcançar os mercados da Europa e dos Estados Unidos. Sabe-se que o crime organizado brasileiro constrói submarinos transatlânticos, atravessam o Atlântico abarrotados de cocaína para levar para a Europa, para os Estados Unidos. Isso tudo é sabido. E o que o governo está fazendo? O governo está pagando passagem para porta-voz do Comando Vermelho fazer audiência no Ministério da Justiça. Ora, façam-me o favor. A gente vê as polícias sucateadas, as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, sucateados. E o governo não mexe uma palha. O governo quer dar dinheiro para o estudante, que é para acostumar o jovem a viver da teta do Estado. O governo quer fazer gás, lá o Vale Gás, que é para dar benefício no ano eleitoral, enquanto o resto da população é que paga a conta. O governo só está preocupado com a urna. Ele não está preocupado com a segurança do povo brasileiro e o fortalecimento do Brasil. Porque enquanto o Brasil se prestar a ser essa seara do crime organizado, essa várzea que a gente se tornou, realmente não há como o Brasil sequer imaginar que vai estar aí frequentando as altas rodas do mundo que discute o futuro do planeta de forma séria.
do ponto geopolítico, do ponto de vista econômico e, sobretudo, do ponto de vista tecnológico. Pois é, Tribunal de Contas da União afirmando em um estudo que o governo federal não toma as atitudes necessárias para proteger as nossas fronteiras, o que acaba culminando em um fortalecimento das facções criminosas. E aí a notícia também destaca uma fala do presidente da República em relação à maneira como o crime organizado enxergaria o Brasil, né? E daqui a pouco eu vou até trazer essa manifestação dele em aspas, mas deixa eu passar para o Roberto Mota. Mota, claro que é preciso avaliar e considerar os aspectos desse levantamento do Tribunal de Contas da União, mas para as pessoas que não acompanharam, na cerimônia de sanção do projeto de lei antifacção, Lula, em dado momento, faz um aceno aos congressistas. Ele diz o seguinte, vou abrir aspas, Hugo Mota, parabéns pela aprovação da lei, parabéns a todos que contribuíram e parabéns aos deputados e senadores que nos ajudaram a dar mais um passo importante para que o Brasil seja um dos países mais respeitados do mundo no crime organizado. Parabéns e muito obrigado. Fecho aspas, presidente da República. Foi um lapso? Me parece que sim. Agora, isso acaba servindo para que muitas pessoas questionem a maneira como ele trata de algumas questões, mas até se ele está preparado, vou tratar dessa forma, preparado para mais um mandato. Vai lá, Mota. Eu vou comentar com calma, Caniato, porque eu acho que isso vai dar um belo corte para as redes sociais. A gente volta mais uma vez à questão das convicções. Quando você não está convencido de alguma coisa, quando você tenta fingir que você pensa de determinada forma, mas na verdade você pensa de uma maneira completamente oposta, isso acaba aparecendo. O governo já disse que acha ótimo que a audiência de custódia solte 50% dos criminosos presos pela polícia. Quem disse isso foi o ministro, ex-ministro da Justiça desse governo. O representante do governo federal já disse que o traficante é uma vítima do usuário. Vocês lembram disso? Ele disse isso no exterior, em missão oficial. Depois voltou atrás. Disse que foi mal interpretado, que usou as palavras erradas, mas está gravado em vídeo. O governo, quando estava em campanha eleitoral, já disse que os meninos, esses garotos, roubam o celular só para tomar uma cervejinha. A realidade é que o partido do governo e todos os outros partidos de esquerda se opõem a qualquer medida de endurecimento da legislação, com a mesma argumentação sempre, cadeia não resolve, cadeia só resolve quando é para manifestante, aí resolve sim. Esses partidos de esquerda, principalmente o partido do governo, são totalmente contra classificar as facções como grupos terroristas, porque isso é uma ameaça à soberania. Imagina se a gente chamar as facções de terroristas, amanhã os Estados Unidos invadem o Brasil. Há especialistas que dizem que não existe essa coisa de ato falho. Eles dizem que toda fala é, de uma forma ou de outra, intencional. Então, que cada um pense nesse histórico e tire a sua própria conclusão. Pois é, vou passar também para o Luiz Felipe Dávila, para o Dávila avaliar esse levantamento feito pelo TCU, mas também sobre essa fala do presidente da República. Foi um lapso, um ato falho, se equivocou, mas isso repercutiu, viralizou nas redes sociais, né, Dávila? E claro que muitos acabam até questionando, poxa, não seria o momento de Lula parar, desistir de mais uma candidatura à presidência da República? Lula tem feito muitos acenos, né? Vídeos na academia, puxando ferro, fazendo corridinhas, mas não é disso somente que se trata, né, Dávila? Vai lá. Caniato, eu queria que ele fizesse um vídeo tirando o peso pesado do Estado das costas de quem trabalha, empreende e produz nesse Brasil. Eu queria ver ele fazendo um vídeo, tirando um pouco das gorduras do Estado, que na verdade já mete a mão no nosso bolso e tira quase 40% que nós ganhamos para sustentar corrupção,
rombo do Estado, viagens com cartão secreto que ninguém pode saber quanto foi gasto, ou seja, essa vergonha. Agora, essa questão do como o Lula se coloca nas coisas, nas falas, principalmente em relação à segurança pública, não é um lapso, é algo recorrente, como bem lembrou o Mota aqui, com tantos exemplos, seja enaltecendo a audiência de custódia, seja enaltecendo que o usuário de droga é vítima de criminoso, com todas essas bobagens que ele fala. E hoje falou mais uma. Então isso mostra o padrão do governo, a crença do governo de que criminoso é vítima da sociedade. E este é o pensamento básico por trás de tudo que esse governo pensa de segurança pública. Portanto, fortalecer as polícias, equipar as polícias, endurecer pena, é antinatural. Natural é tratar o criminoso como um pobre coitado da sociedade que precisa ser reintegrado à sociedade e não encarcerado. O segundo ponto importante dessa fala é a questão, no caso do Tribunal de Contas, é a constatação de que os programas da defesa da fronteira brasileira não estão sendo cumpridos. E aí vem uma questão muito mais séria, que é a falta de orçamento para as Forças Armadas. Eu sempre defendi que as Forças Armadas precisavam ter pelo menos 2% do orçamento da nação focado em modernização, em segurança do Estado brasileiro. Afinal de contas, não dá para você apertar um botão e começar a acionar para se fazer munição, tanques, aviões, do dia para a noite, quando a ameaça se concretizar. Isso não existe. Veja a vergonha que foi quando nós tivemos de mandar alguns batalhões ali para Guiana. Quanto tempo demorou? Foi um absurdo. Imagina se naquela época nós tivéssemos tido ali um embate na Guiana, fronteira com o Brasil. O que ia acontecer? Nós vamos chegar 2 meses depois? É um negócio inacreditável. Então, é preciso tratar com seriedade as Forças Armadas, que necessitam de estabilidade orçamentária, e não assim, o governo está agora cobrindo o rombo de estatal, então aproveita e corta o orçamento das Forças Armadas, da modernização das Forças Armadas. Corta todos aqueles programas que nós nos comprometemos, porque nós temos que pagar pelo menos 4 bilhões para os Correios, tem que pagar mais 10 bilhões de todas as estatais, e aí vamos sacrificar as Forças Armadas. Então, as Forças Armadas são sempre sacrificadas em nome de outros rombos causados por má gestão, por políticos corruptos e por sem vergonhice.